Oi, você aí de casa que nos assiste aqui pelo canal. Muito obrigado pela sua participação. E antes de falar aqui sobre o cuidado que temos que ter com os pombos na época de chuva, quero mandar um abraço aqui a algumas pessoas, alguns criadores aqui, tá bom? Muitos deles são novatos na pombofilia, tá? Então, o primeiro aí, José Geraldo, ele é lá de Montes Claros, mas está morando em Belo Horizonte. Ele sempre criava pombos, né? E por algum motivo ele teve que parar e agora ele está voltando novamente. Uma boa sorte para você, tá, José Geraldo? Você venha ter aí sucesso aí na sua criação. Para o Robson, nós estivemos esses dias conversando, o Robson e Adão aqui de Lafayette, para mim um dos melhores aí, criadores do Brasil, tá? Tá entre os top aí. Um abraço para vocês. Para o Alessandro de Belo Horizonte, Clésio de Belo Horizonte, Giovanni de Carandaí, Eduardo de Bom Jesus do Itabapona, isso mesmo, Eduardo de Bom Jesus do Itabapona, Rio de Janeiro. Lá para o Mário de São Paulo, ele é dono do criador O Portuga, tá? O Mário é dono do criador O Portuga, fica lá em São Paulo, tá? É um dos maiores criadores do Brasil aí de canários belgas, tá? O que ele tem lá de canário e de qualidade é uma coisa assim absurdamente grande, tá? Vou deixar o contato aqui do Mário, caso você tenha interesse aí de comprar, de adquirir aí algum canário, algum produto para canário também. Ele trabalha aí, ele distribui para o Brasil inteiro aí, tá? Então, um abraço aí para o Mário, do criador O Portuga. Paulo de São José do Rio Preto. O Diego Pombofilia, né? Esse é o nome do canal, na realidade. É o Diego lá de Campos dos Goitacazes. Um abraço para ele. E peço aí que vocês se inscrevam no canal do Diego, tá? O Diego é uma pessoa que eu admiro bastante pela simplicidade que ele passa aí, tá? Ao conversar com as pessoas, ao ensinar, né, sobre pombos correios. Eu admiro bastante o trabalho do Diego, tá, Diego? Então, pessoal aí, acompanhe aí também o canal do Diego aí. João Paulo Medeiros, ele é aqui de Lafayette. João Paulo é quem construiu aquela prateleira do vídeo, tá? Aquele xadrez bacana que a gente gravou um vídeo aí, tá? Tenho certeza que todo mundo gostou. Foi o João Paulo que fez. Vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo. Tá? E lembrando que ele não faz só prateleira, tá? Ele faz qualquer tipo de móvel aí para o seu pombal aí. Coxo, esse tipo de coisa, tudo ele faz, tá bom? Se você estiver na região ou morar em Lafayette e quiser contratar o serviço dele aí, né? Ele vai fazer com muita qualidade. Adriel Cruz de Sergipe, Almir de Pedro Leopoldo, Rubinho de Guaranhus, Pernambuco, Hudson de Catalão, Goiás, Eberson de Betim, Minas Gerais, né? O Sancler de Belo Horizonte, estive conversando, de vez em quando eu converso com o Sancler, né? Qualquer dia nós vamos estar aí em Belo Horizonte para conhecer o pessoal aí, e se Deus quiser, tudo vai dar certo aí, que a gente vai conhecer também o Sancler pessoalmente. Gilmar de Pelotas, Rio Grande do Sul, Yuri de Nova Serrana, Minas Gerais, Washington de Franca, São Paulo, Gilson de Ibirité, Minas Gerais. Então, essas aqui são apenas algumas pessoas. Eu converso com muitas outras pessoas. Não tem como eu colocar o nome de todos eles aqui, tá? É por isso que às vezes as pessoas me mandam um WhatsApp aí, eu demoro a atender a pessoa aí, porque, né, a gente sempre tira a dúvida de uma em outra pessoa e o tempo da gente é curto, às vezes, para poder tá respondendo todo mundo rapidamente. Uma forma para agilizar isso aí, para melhorar isso aí, é o fórum que nós acabamos de criar aí, tá? Qualquer dúvida de pombo correio, vocês podem estar postando nesse fórum, tá bom? Que a gente vai estar respondendo. É uma maneira mais fácil porque ali está muito mais organizado a forma da gente conversar. Então o fórum é uma maneira muito bacana da gente trocar ideia, da gente poder tirar as dúvidas sobre pombos. Vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Se você se inscrever, é melhor porque fica mais fácil você estar controlando, tá? Você pode poder apagar os seus posts, as postagens que você quiser, mas tem como postar também sem se cadastrar. É só você pôr seu nome, seu e-mail
e fazer a pergunta ou responder para outras pessoas aí, tá bom? A gente se ajuda dessa forma. Agora falando aí, tá? Sobre a criação de pombos em épocas de chuva, tá? Toda época do ano, os pombos requerem cuidados especiais, tá? Toda época do ano. Isso que eu vou tentar passar agora para vocês aqui é um resumo de um post que eu fiz aqui no canal também, nesse site, canal.pombocorreio.com, tá? É o mesmo site do fórum, mas eu postei lá essa semana as chuvas e os cuidados com os pombos. Eu estou olhando para baixo aqui, eu estou com o notebook aqui ligado justamente aqui na matéria aqui, que eu vou passar apenas um resumo dessa matéria que eu criei aqui para vocês. Se vocês quiserem ter mais noção ou explicação melhor, tá lá escrito lá o post aqui, tá bom? Vou deixar aqui também na descrição do vídeo, tá? Bem, então os pombos eles precisam de cuidados o ano todo. Só que na época de chuva, que é uma época até mais difícil de cuidar, é justamente a época em que os pombos precisam mais ainda desse cuidado, tá bom? Nós vemos aí que os pombos ele é molestados por diversos seres invisíveis, né? Que são bactérias, fungos, temos aí também, né, a questão dos parasitas, né? São piolhos, vermes, a mosca do pombo também, né? Então, e temos também protozoários aí, tá? Esses são os principais seres vivos aí, invisíveis, tá? Que tomam conta aí do pombal e a gente não vê, tá? Esses pequenos seres vivos aí, alguns deles nem mal fazem, tá? Na realidade, alguns são até indispensáveis para a vida. Nós, por exemplo, seres humanos e animais, temos bactérias em toda parte do nosso corpo, tá? A bactéria ela é abundante em toda parte do planeta. Nós temos aí, por exemplo, fungos, a questão dos fungos. Temos fungos na boca, tá? O Candida albicans é um tipo de fungo que está presente em toda a boca do ser humano. O que vai causar o problema, por exemplo, desse fungo tornar-se uma doença para o ser humano, nós ficarmos doentes por causa desse fungo, é a quantidade de fungo, tá? E também o nosso sistema imunológico. Você pode ver que tem muitas pessoas que quando tem um sistema imunológico baixo, que ele vem a ter até a óbito, né, decorrente de alguma doença, na realidade é o sistema imunológico que não funcionou perfeitamente, tá? Então a pessoa fala, ele morreu ali com algum tipo de doença, às vezes a doença não era o problema maior, era o sistema imunológico que não combateu aquela doença. Então conosco é a mesma coisa. Você pode ver que crianças recém-nascidas, que têm aí um sistema imunológico baixo ainda, né? Tem pouca imunidade pelo fato de ser recém-nascido, eles dão o sapinho. O que é o sapinho? É a proliferação maior da Candida albicans, que é a candidíase, né? É o mesmo fungo que temos na boca, mas a criança ela passa a desenvolver uma quantidade maior desse fungo pelo sistema imunológico dela não combatê-lo aí de uma forma eficaz. Então, é a mesma coisa que ocorre com os pombos. Os pombos também pegam esse mesmo fungo, tá? Então, pode ter aí também esse problema desse mesmo fungo até mesmo em pombos. Na época de chuva, a quantidade de ingestão de bactérias dos pombos e desses outros também que eu estou falando aqui, de fungos, outro tipo de protozoários, ela é maior, tá? É por isso que nessa época muitos pombos adoecem. Pensa comigo, um pombo quando vai comer ali no coxo de comida, nem sempre ele come, engole, não. Ele costuma pegar o alimento, tira do coxo e deixa cair no chão. E aquele alimento ali, o que vai acontecer? Ele mesmo, outro pombo, com o passar do tempo, vai lá e come. Na época de chuva, o pombal, mesmo não entrando água, mesmo sendo um pombal 100% coberto de água, ele tende a ter mais bactéria pelo fato de ter muita umidade, tá? Há muita umidade no pombal, tá? Decorrente aí do ar estando úmido, vai umedecer o pombal. Evidentemente, aquele alimento vai estar úmido, com essa umidade vai ter mais bactéria nesse alimento, mais fungo nesse alimento, então o pombo vai comer mais bactérias. É impossível, tá, gente? Um pombal, não existe um pombal que o cara fala assim, olha, não existe bactéria no meu pombal. Não, não existe. Isso não existe. A bactéria está presente até
no alimento. Até o medicamento que você dá para o seu pombo, ele tem bactéria, tá? É por isso que quando o fabricante de medicamento ele vai, antes dele fornecer esse medicamento para o comércio, né, para as farmácias ou distribuidores, ele tem que fazer uma análise, tá, de bactéria daquele medicamento. Ele tem que passar num padrão de qualidade, tá? Tem que ter um padrão que não pode ter muita bactéria naquele medicamento. Então, até um medicamento que você dá para combater uma bactéria, ele já tem uma bactéria, tá? Então, o que vai acontecer é que o pombal dessa pessoa, ele é limpo o suficiente a ponto de que os pombos não conseguem comer, né, ingerir tanta bactéria a ponto de fazer mal. Uma coisa muito importante também que talvez muitas pessoas não notam é a questão, por exemplo, de na época da chuva, você que tem um pombal aí num gramado, igual eu tenho, ou próximo aí a locais que tenham muita lesma, caramujo, né? Esses moluscos mesmo. Talvez você esteja sendo visitado à noite por esses animaizinhos e nem saiba. Porque eles atacam geralmente nas madrugadas, né? Nas madrugadas eles vão lá, muita gente não sabe, mas o caramujo ele come milho, né? Ele se alimenta do milho. Então, não só milho, mas ração também. Onde tem alimento ele vai. Ele não come só folha, né? Prova disso eu já vi, infelizmente eu não gravei isso aí, mas eu já estive no meu pombal, fiz esse teste, estive no meu pombal de madrugada, tá? E ali estava lesma dentro do coxo de alimentação dos meus pombos, tá? Coisa que eu nunca vi na minha vida é uma lesma no pombal. Mas ela sai da onde que ela está morando lá no quintal e ela sente o odor ali, o cheiro do alimento e vai lá dentro, né? Pela manhã, antes de clarear, ela sai e vai embora. Então, muitas pessoas não atentam para isso. Por quê? Porque, poxa, quem que é o cara que vai 3 horas da manhã no pombal, olhar o pombal como que ele está, né? Não vai. Então, às vezes aí o pombo aparece doente, nenhum pombo, nenhum ser no planeta fica doente assim por um acaso, não, né? A frase diz que o peixe morre pela boca. A maioria das bactérias, vírus, protozoários, eles entram aí pela alimentação, pela boca, tá? Pela água aí também, tá? E também pelo ar, que é o caso dos vírus, né? Então, nenhum animal ele fica doente à toa. Ele ingeriu alguma coisa, de alguma forma, tá? Ele foi contaminado. A própria mosca do pombo também pode fazer aí, ela suga o sangue de um pombo, tá bom? E ela depois suga o sangue de outro pombo e assim ela transmite doença para os pombos, tá bom? Então, nessa época, o certo é desinfetar sempre o pombal, tá? Depois que você limpar, você desinfeta o chão, desinfeta as prateleiras e assim você vai ter aí um controle maior aí das bactérias. O correto mesmo é retirar, tá? É uma coisa que muita gente talvez não vai querer fazer, mas o certo é retirar água, retirar os comedouros também do seu pombal pela noite, tá bom? Principalmente na época da chuva. Outra coisa importante também é a questão da água. Muitas pessoas elas acham que a água que a gente pega da torneira ela vai fazer muito mal para os pombos por causa do cloro, né? Não sei Deus sozinho. Mas na realidade, gente, o cloro ele é indispensável na água que a gente possui hoje, tá? O cloro ele é um agente aí que ele é eficaz contra os vírus e contra as bactérias. Ele não é eficaz, né, contra protozoários, por exemplo aí a questão do tricomonas. Mas contra o vírus e bactérias é indispensável que tenha cloro. Então o cloro é indispensável para os pombos também, né? Pode trazer algum efeito colateral o cloro? Sim, mas é importantíssimo aí para o controle de bactérias e vírus. Tá? Você tem uma foto aqui no site, tá bom? De uma lesma bem dentro do bebedouro. Olha para você ver, uma lesma no bebedouro. Então o que acontece? Essa lesma no bebedouro não foi numa época de chuva não, tá? Na época de chuva elas tendem a se proliferar mais. Mas essa época aqui, ela esteve no bebedouro justamente porque o tempo estava seco. Então ela achou aí a questão do bebedouro com muita água, ela estava lá na água do bebedouro. Olha para vocês verem. E as lesmas transmitem, agora a luz apagou. As lesmas transmitem doenças, são transmissoras de doenças, algumas delas até graves para o ser humano, tá?
Então, para os pombos também vai fazer mal, com certeza, né? Então imagina para você ver, a lesma vem andando ali no seu pombal, o chão infectado de bactérias. Ela vem andando e vem trazendo essas bactérias do seu corpo. Chega ali, o que ela faz? Ela vai em cima do milho, em cima da ração, vai andando tudo ali, e no outro dia os pombos de manhã vai lá e come aquilo ali. Não tem como, vai ficar doente mesmo, não adianta, né? Se você tem um pombal que não tem grade no fundo do seu pombal, tá bom? Se ele não possui grade, se ele estiver umedecendo realmente ali o fundo do seu pombal, tá? Decorrente da muita chuva, o recomendado é você que vir com a serragem média, né? Uma serragem não muito fina, porque a serragem fina ela vai entrar no olho dos pombos, ela vai entrar na água, ela vai voar ali, ela voa, aquele pó voa mesmo. Então tem que ser uma serragem média. Você joga ela ali, né, no seu pombal, espera algum tempinho, espalha bastante. Ela vai sugar a umidade do chão, tá? Ela vai sugar, depois que você pegar, depois de uma hora, por exemplo, você vai ver que ela vai estar úmida, ela vai sugar a umidade. E depois você arranca aquela serragem e coloca uma outra mais grossa ali, tá? Então o seu pombal vai estar sempre sequinho com esse procedimento da serragem. Isso para quem não tem aí, né, uma grade no seu pombal. O recomendado é realmente ter uma grade no pombal. No caso da chuva de vento entrando, né, nas aberturas do seu pombal. Bem, você pode sim estar cobrindo direitinho com o plástico ali branquinho, aquele plástico que vai entrar uma claridade, né? Não é encher com lona preta para ficar escuro, né? Não. Você vai deixar claridade, pode deixar até uma ventilação, tá? No pombal. Isso vai evitar aí que chuva de vento entre no seu pombal, principalmente, né? Isso é indispensável para quem tem um pombal com abertura, frente toda aberta, né? Não tem como, vai entrar muita água no pombal. Tem que cobrir mesmo com um plástico, algo desse tipo aí. Mas deixa uma abertura, tá? De preferência também, você, assim que não tiver chuva, tiver um tempo bom, você abre aquilo ali, o seu pombal tá pegando sol, enxugando ali tudo, sendo evaporada aquela água do pombal com mais facilidade, né? Porque não adianta também você cobrir, igual eu já falei, a umidade ela entra mesmo pelo ar. Então o seu pombal vai estar úmido e às vezes chega o sol, esse plástico vai impedir os raios solares de entrar no seu pombal e vai demorar mais ainda para estar arejado o seu pombal. Então você retira esse plástico, deixa secar mesmo o pombal aí. Eu lavo 2 a 3 vezes por dia, tá, os bebedouros. Eu já tenho uma torneira próxima ali, eu lavo 2 a 3 vezes por dia o bebedouro. O bebedouro eu lavo mesmo, tá? Porque é impossível manter a água dos pombos sempre limpa, é quase que impossível, né? Os pombos colocam o bico ali, por mais que a gente conserve eles limpos, eles sempre têm sujeira no seu corpo, né? Bactéria. E com que o pombo limpa as suas penas? É com o bico. Então ele limpa ali com o bico, tá cheio de bactéria ali, ele limpa com o bico, né? E vai lá e bebe a água. E o que acontece? Na realidade, quando ele bebe a água, ele está lavando naquela água ali o bico. Então a água sempre vai estar aí suja. É por isso que eu nunca utilizo bebedouros, né, acima de 2 litros. Eu não gosto. Eu não gosto por quê? Você com bebedouro grande, tem bebedouros de 6 litros. Dá essa impressão que você põe água uma vez, não precisa mais mexer com água, né? E não é. Na realidade, a proliferação ali de bactérias ali numa água assim é muito maior. O cloro, ele, com o tempo, ele vai perder o seu efeito. Então eu recomendo bebedouros menores, tá, gente? Você pode até usar um bebedouro grande, né? Mas nunca deixe ele cheio de água a ponto de ter que esvaziar tudo, esperar os pombos beber tudo. Não, porque aquela água ali, com o tempo, ela vai sujar sim. Pensa comigo, um casal que está cruzando. O macho está ali, sobe nas costinhas da pomba, então a pomba está suja e ela vai limpar com o quê? Com o bico. E esse bico ele vai enfiar onde? Na água. Então a água ela está suja. Eu lavo 2 vezes aí, tá? Por dia. Quando está chovendo demais, realmente dá até preguiça, né? A gente olha aquele tempo ruim e fala, como que vai tratar dos pombos com essa chuva? Tem que descer lá no quintal, é um trabalho só, e realmente o pombo dá trabalho, tá? Não adianta a gente falar assim que tudo é mil maravilhas, né? Não, o pombo dá trabalho sim, tá? Então você tem que estar cuidando desses pombos aí, você assumir o compromisso com eles, né? Tem que cuidar direitinho dos bichos, né? Eles não têm culpa, né? Eles às vezes falam, os pombos estão sujando o pombal. E que culpa que eles têm, né?
É a natureza deles, toda ave é assim, né? Os pombos não é diferente de nenhuma outra ave, não. No caso do seu pombal estar muito sujo, tá? E às vezes você não está podendo naquele momento limpar, é muito mais saudável que o pombo passe fome do que ele comer um alimento contaminado, tá? Isso aí você pode ter certeza. Então, se você tiver com o seu pombal muito sujo e às vezes você não está naquele horário que você não pode estar limpando, é melhor que você deixe um pouquinho de fome, aí na parte da tarde você vai, limpa, depois que limpou tudo, aí você trata deles direitinho, né? É melhor do que você jogar comida por dia inteiro e aquela comida cair no meio das fezes e depois os pombos adoecerem aí. Essa é uma das poucas dicas aí que eu estou dando para vocês. Eu tenho certeza que existem muitas outras dicas aí, né? Mas para isso a gente abre um espaço aí, até no YouTube aqui mesmo tem os comentários aí, tem o site também que fica gravado lá, né? Você pode estar comentando, vai ficar gravado lá para sempre ali o seu comentário. Então quando alguém procurar na internet, né, diferente do YouTube, vai aparecer aí os seus comentários, suas dicas, né, as suas perguntas, suas questões. Não existem tantos fóruns de pombos correios no Brasil, tá? A gente sempre recorre aí a fóruns de Portugal, né? Ou até mesmo em outras línguas, mas agora aí a gente pode estar também comentando aí no canal Pombo Correio aí, tá? .com. É isso aí, espero que seja útil as poucas dicas que eu estou dando para vocês aí, tá? E um abraço a todos os pombófilos do Brasil e boa sorte aí, né? Pra gente passar aí as épocas da chuva aí, né? Sem nenhum pombo adoecer. Bom, é o que eu desejo a todos vocês aí de casa. Grande abraço e até a próxima.